Olá, agora eu mudo um pouquinho o meu papel de, digamos, o mestre de cerimônias para ser falar um pouco dos meus estudos. Eu sou um professor, um roboticista. A Pepper, eu e a minha equipe, temos ali uma roboticista, a Júlia. Nós ensinamos para ela sobre o que é esse novo mundo, essa nova era, mas mais do que isso, entender o português do Brasil. E eu vim falar para vocês sobre a sociedade 5.0 e o futuro do trabalho. Vou falar de vários pontos aqui para que você possa entender o que está acontecendo nesse novo mundo. E nessa era, eu quero falar para vocês que aqui está uma prima da Pepper, ela está no Parlamento Britânico explicando que é o fim da era digital, o fim da quarta revolução industrial e o fim da era da informação. E como está acontecendo isso? Quando nós vivemos um local onde nunca se teve tanta uma revolução científica, uma efervescência criativa, um local onde é a inovação, onde nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E aí nós estamos vivendo um lugar que são de competições completamente diferentes, de competições que mudam. E eu trouxe, eu traduzi da Imperial College, que eu tive o prazer de dar aulas lá, e também estudar lá, 100 inovações radicais. E aqui fica só a Intel que proporcionou esse trabalho que eu estou fazendo junto com a Local Web. Então, muito do que está acontecendo passa por o trabalho que a Intel tem fazendo, coisas fantásticas que eu vou mostrar para vocês dessa nova era de contribuir. Desculpe o anglicismo, mas essas são as palavras do nosso novo mundo. Essas são palavras que estão construindo uma nova humanidade, uma nova sociedade, mas não é disso que eu quero falar. Quero falar que agora estamos vivendo uma mudança de era. Nós estamos saindo da quarta revolução industrial e vivendo a sociedade global do conhecimento. E sempre que tem uma mudança de era, acontece algo fantástico, que é o quê? A paixão pela ignorância. Sempre vai ter um lado que é contra tudo que está acontecendo de novo. Como na primeira revolução industrial, teve o ludismo, que era Nelson Lud, que na verdade ele era contra as máquinas de tear automatizada e destruía elas. E agora a antítese da sociedade do global do conhecimento é o que nós chamamos a paixão pela ignorância, o que eu falo que é fantástico, é a sociedade global do conhecimento, porque o outro lado são milhões de pessoas que optaram por não saber. E você está aqui desde as 3 horas da tarde, olhando essa maratona, porque você faz parte dessa nova sociedade do conhecimento. E não é nada novo. Em 1965, um grande pensador matemático disse, com modelos matemáticos, que nos anos de 2020 a 2030, nós teríamos uma grande explosão da inteligência. Vai guardando cada um desses momentos que falam de 2020 e 30. E aí nós estamos vivendo agora o que nós chamamos do EA Economy. É uma maneira completamente diferente de trabalhar. A era digital já acabou e agora todas aquelas empresas da Local Web fazem parte dessa EA Economy. E nós não estamos apenas... A gente só está arranhando a superfície. É o início. Imagine que é o momento quando começou a era da computação com os computadores monocromáticos. Mas o que é mais interessante? Quando a indústria 4.0 ela se torna realidade, já está se tornando, como esse evento aqui, aí a visão do horizonte se abre para o que nós chamamos sociedade 5.0, que eu vou explicar para vocês. E nessa sociedade 5.0, nós temos coisas fantásticas do trabalho, que é o tema. Uma designer da Humanoide Sofia, que já veio aqui para o Brasil, uma humanoide sensacional também, ela fala, quando a gente elabora o que seria a personalidade da inteligência artificial, isso cria uma oportunidade para a gente analisar a cultura e a identidade dos seres humanos. Então, nós trabalhamos como roboticistas, mas também estamos entendendo o que são os seres humanos. E isso é uma nova era como nunca visto. E aí nos traz uma visão multifacetada, multidisciplinar, uma visão multidimensional, que vai nos levar para outros mundos, posso assegurar. E nos traz valores que foram mostrados no dia de hoje e será mostrado também no dia de amanhã. Os valores de uma aldeia global e de uma felicidade coletiva. Apesar de toda a curadoria, a gente não imaginava que ia dar esse encaixe entre todos os palestrantes que tiveram aqui e amanhã também. E aí eu começo a falar dessa nova era, porque antes do trabalho tem a educação, pedagogia do coletivo, aprender com os iguais, pessoas que estão em redes, pessoas que estão em comunidades digitais, em vídeos tutoriais, que estão no nosso chat no YouTube, aprendendo, conversando. Isso torna as pessoas cosmopolitas, globais, transacionais. Isso remixa a interação e o aprendizado. Qual o melhor exemplo disso? Tempos de pensar o impensável.
todas as semanas de modas do mundo foram canceladas em 2020, exceto uma, aquela semana de Xangai, que aconteceu no final de maio, onde eles respeitaram o distanciamento social. Eles fizeram um desfile como o nosso aqui, esse evento híbrido, mas 10 milhões de pessoas assistiram simultaneamente cada um dos 250 desfiles. E depois, em média, 100 milhões de pessoas assistiram os desfiles quando estava nas redes. O que aconteceu, o que gerou de vendas, de negócios, para aqueles 250 designers, foi maior do que a soma da Semana de Moda de Nova York, Milão e Paris de 2019. Então, precisamos pensar o novo realmente. Você tem ali, no final de abril, começo de maio, o relançamento de um jogo, o Animal Crossing, que está mudando as relações, que cria uma ilusão de perfeição, e que é uma releitura do passado, quando tinha ali o que nós chamávamos do que era aquele jogo que nós tínhamos uma ilha, o Second Life, só que agora com uma nova releitura. E dentro disso, vem aquelas comunidades da pedagogia do coletivo. A comunidade K-pop, que gosta do pop sul-coreano, entra na geração TikTok, também se encontra, e aí só nesse ano, no TikTok e no Instagram, eles trocaram 6 bilhões de mensagens com a hashtag K-pop. Mas mais do que isso, eles resolveram boicotar o que seria o comício do candidato à reeleição do governo americano, Donald Trump. E eles reservaram quase 1 milhão de convites e só apareceram 6 mil pessoas. Não estou aqui nem julgando se foi certo ou errado, mas perguntado por uma menina de 13 anos o que ela estava fazendo, ela disse: política, a nossa ferramenta é o TikTok e a nossa comunidade global. Não que nós gostamos do outro candidato, é que esse candidato não representa nossos valores de uma comunidade global e uma comunidade que fala de várias pessoas. E aí, muda a televisão. Aqui no Brasil teve ali um estouro de férias com ex, mas lá nos Estados Unidos o Tinder, aquele aplicativo de dar encontros, criou, para enquanto as pessoas estavam em pandemia, uma série que é lançada todo domingo, não na televisão, no Tinder. E aí, aqueles mais antigos vão se lembrar, tem uma espécie de você decide. Você vai decidir o final de cada um deles. Então, quem diria que as televisões estão concorrendo agora com o Tinder? E aí, depois vocês vão receber isso, está no meu site. Eu e um grupo de pesquisadores pegamos várias pesquisas, misturamos as hierarquias de Maslow e colocamos também agora como que o mundo digital está se relacionando com o que nós chamamos as necessidades de consumo. E aí aqui você vai poder trazer um pouco do trabalho, do que a Camila falou, do que o Ednei do Internet disse, esse novo momento realmente. Mas, quando tudo isso passar, tem algo fantástico que eu converso com os médicos, que chama o crescimento pós-traumático. Quando a gente consegue passar por esse momento, e o Covid vai passar, acreditem, pode demorar um pouco, você vai ter a sensação que você saiu bem, e apesar das circunstâncias, você se saiu muito bem. E aí, obrigado por ficar essas horas conosco, e obrigado por estudar, por compartilhar, por colocar hashtag, por todos esses conceitos que estão acontecendo. Então, queria falar também de que vai mudar nesse novo mundo, que já estava mudando, uma democracia hackeada e codificada. A democracia que nós temos hoje, ela não se preparou para o mundo digital, e ela está sofrendo muito, mas já começam as mudanças. A primeira mudança, a rainha da Inglaterra, a cada 10, 15 anos, ela muda a foto que vai nas notas de moeda do país dela, que vão ali nos pratinhos que ela vende. E ela está fazendo uma reunião similar ao que nós estamos utilizando hoje, usando uma ferramenta como o Zoom. Mas, além de um conselho do reino, ela tem um conselho de inteligência artificial e de cibersegurança. Então, quem diria que uma simpática rainha de 92 anos também está nesse mundo digital? E aí, para vocês terem uma ideia, para falar por que ela tem um conselho de cibersegurança. Uma falha de segurança no Pentágono fez com que pessoas hackeassem o sistema e eles pegaram vídeos que mostram sobre objetos voadores não identificados. O que é mais impressionante é a conversa entre os militares americanos. Mas mais do que isso, a França, a Grã-Bretanha colocaram todos os seus arquivos de OVNIs na internet. O endereço está lá no meu site, você vai ver o que está acontecendo no mundo. Isso se chama a transparência radical. E aí eu vou trazer para vocês, em poucos minutos, uma série de novas palavras que mudam completamente a nossa forma de trabalhar, de sociedade, que mudam a manufatura molecular, sai o antropoceno e entra a nova cena. E aqui começa um ponto. Se fala muito, já falei da inovação do comuns, e agora falamos de Green Innovation, uma inovação que é a inovação verde, que é para colocar as tecnologias verdes para combater
as mudanças climáticas e trazer mais justiça social e diminuir a desigualdade social. Vou pegar aqui alguns exemplos do que está acontecendo sobre isso. Aqui são 3 cidades, né, onde são cidades, uma delas está sendo criada próxima de Tóquio, uma cidade completamente diferente, com tecnologias, né, sobre essa nova era. Aqui embaixo é uma cidade em Dubai, com seus carros autônomos, e aqui uma cidade criada por várias empresas em Shenzhen, que fica na China. Mas por que a gente está falando de cidades inteligentes? Porque agora, depois de 40 anos, tem um conceito chamado de curva de Kuznets. Essa curva de Kuznets é assim: quando você consegue chegar num PIB, numa renda per capita de $4.000 por pessoa, as pessoas naquele momento desejam que todos os rios sejam limpos. As pessoas começam a lutar por igualdade, começam a lutar pelo meio ambiente. E aí, para a gente manter esse Brasil, como foi dito aqui pela Sônia, pela Rachel, nós vamos ter que trazer também, pelo mundo digital, essa prosperidade financeira para todos. Nesse conceito, você tem o capitalismo digital, onde aqueles que estão dominando isso estão extraindo dados, vidas, dominando o mundo. Algo perigoso, mas a gente vai ter que conversar. E, ao mesmo tempo, tem os tecnoprecariados, que são aquelas pessoas que não estão entendendo esse novo mundo, e temos 60 mil vagas no Brasil para cientistas de dados, e temos, do outro lado, 200 mil pessoas esperando para serem, enfim, liberados para fazer entregas de aplicativos. Então, isso é o que chamamos de tecnoprecários, mas vamos resolver. Então, nesses 12 minutinhos, muito obrigado. Bem-vindo à economia da atenção, à sociedade imediatista. Os produtos que mais crescem são produtos que estão ali à disposição, fazem você ter uma inovação rápida, né, como Botox, Red Bull, smartphone, todo mundo quer algo rápido. Aqui é um livro que está na sua 6ª edição e você combina em quanto tempo você vai ler esse livro. Ele tem um aplicativo ali. Se você falar 7 dias, 30 dias e não ler, ele se autodestrói. Isso é a sociedade imediatista. As pessoas pagando para ficarem ansiosas. E aí, temos agora, se antes era o texto, depois fomos para as fotos, depois fomos para os vídeos, agora o grande momento é a voz. Como eu converso com a Pepper, vários locais usando agora a inteligência de voz. E aí o que acontece? Uma rede de fast food está fazendo o primeiro processo para você trabalhar lá através de processos de voz. Você conversa com uma máquina de inteligência artificial. Já temos o processo de automação, manufatura molecular, carros autônomos que estão sendo impressos com líquido de metal, e aí não precisa de motorista, porque nós precisamos libertar as pessoas de trabalhos que são repetitivos. E no futuro, as pessoas vão ficar chocadas como passávamos tanto tempo em trabalhos repetitivos. E agora a gente não fala mais sobre transformação digital, que é o tema de hoje, de presença digital. Nós estamos falando agora de design digital. No meio da pandemia, 2 grandes empresas de distribuição de medicamentos, né, redes de farmácias, estão entregando via drones. Porque em alguns países, você já tem, aqui no Brasil também, comunidades, né, condomínios que entram apenas pessoas, né, na idade legal, acima de 70 anos, 80 anos. Só que não podia ter nenhuma entrega, e aí o remédio, o seu refrigerante era entregue por drones. Aliás, hoje foi aprovada uma lei sobre entrega aqui no Brasil. Isso é chamado design digital. E eu trabalho com estudos do futuro, né, faço parte de 2 sociedades, a Federação de Estudos do Futuro e a Sociedade Mundial do Futuro. Em 1888, existia um grupo chamado Os Últimos Utópicos. E eles falavam, se em 2020, 2030, não tivesse um equilíbrio no mundo, de gênero, de raça, nós teríamos um grande problema. Por isso, hoje, nós estamos vendo o Me Too, estamos vendo as vidas negras importam, porque o mundo precisa resolver o que os últimos utópicos pensavam em 1880. E aí, falar de futuro era muito complexo. Computadores seriam inúteis quando eles foram lançados, foram o que falaram. As pessoas não queriam saber sobre seu DNA, os aviões nunca seriam um meio de transporte, não existia nenhum valor na internet. Por que se errava tanto? Porque se utilizava modelos matemáticos, o principal deles, o Teorema de Bayes, para pensar o futuro, do século XVII. E aí não fechava a conta do mundo exponencial. Mas o que aconteceu? Nas minhas andanças para o mundo, fui conhecer, aliás, isso aqui quem me apresentou foi um professor da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil, as ondas longas de Kondratiev, que desde a União Soviética, ele foi a pessoa que disse, a União Soviética, como nós imaginamos, um dia vai ruir. E por causa disso ele até perdeu sua vida. Mas de lá para cá a gente usa o conceito de ondas longas para entender o futuro. Mas temos várias escolas. A sociedade artificial, matemáticos,
profissionais de inteligência artificial, estatísticos, usando a era cognitiva e o principal do pensamento humano como games multiagentes para entender como será o mundo. Quem quiser os endereços, coisas fantásticas. Montando um game, por exemplo, com pessoas reais, né, nesse game, onde você entende uma cidade pequena que, de repente, 10 mil habitantes recebe 2 mil imigrantes ali na crise de refugiados no Mediterrâneo. Então, isso está mudando como nós entendemos o mundo para soluções. E aí eu pego um economista, John Maynard Keynes, né, na década de 40, criou um documento chamado, né, A Economia para os Nossos Bisnetos. E ele disse assim, o capitalismo vai durar 450 anos. Ela se iniciou em 1580, nas grandes navegações europeias para as Américas, e vai terminar aproximadamente em 2030. E a partir dali nós iríamos resolver os nossos problemas básicos e ter outros problemas. Posso assegurar, sendo um tecno-otimista, sendo um otimista racional, que o que está acontecendo no mundo, uma revolução silenciosa, todos os problemas básicos até 2030 serão resolvidos. E aí começam a aparecer coisas como discutir a economia. Bretton Woods, que discutia sobre globalização, propriedade intelectual, que foi um encontro nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial para definir como seria o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, já não está cabendo mais nessa nova era. E aí, aquela economia do século XX, estão como esses simpáticos aviáceos. Não estão cabendo mais, estão caindo, né, de maduro. Não sabemos o nome dessa economia, mas é algo novo. E o que nós fizemos nessa tarde foi uma nova economia, que você pode se chamar de digital, sob demanda. E aí, bem-vindos ao que me surpreendeu. Indo para Tóquio, fui conhecer o que Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, chamou a tríplice hélice da inovação. A tríplice hélice é formada pela academia, pelo mundo dos negócios e por políticas públicas, e falou, se é a era da superimaginação, do superconhecimento científico, da superética, da ética no centro de tudo, e de uma superinteligência, nós não podemos chamar isso de quarta revolução industrial. E na cúpula do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, ele propôs o que foi chamado de uma nova economia, que é o Yay Economy, que serão mais empregos com maiores salários, o fim da classe média, empresas que só movem átomos e não movem bits terão com problema, sai o smartphone e entra o humanoide. Brevemente, se você tem um smartphone no bolso, você vai ter um humanoide, e o fim do Estado-nação versus ecossistema de inovação. Posso assegurar que com blockchain, com o que tiver, o novo mundo de ser brasileiro, italiano, de Botsuana, da China, não vai importar, somos terráqueos. E aí, o que foi dito isso? Bem-vindo à sociedade 5.0. Uma sociedade que tem todo um trabalho por trás, mas em resumo é assim, ou o mundo será dos 7 bilhões de pessoas, ou não será de absolutamente ninguém. E nessa sociedade 5.0, nós precisamos de pessoas híbridas. O programa mais procurado para negócios, profissionais de negócios do mundo, é uma universidade de Pequim, o programa Yunpei, fica na Universidade de Pequim. Esse programa tem há mais de 100 anos, foi levado para a China pelos ingleses, mas agora teve uma reformulação nas últimas décadas, e lá se ensina engenharia, inteligência artificial e artes liberais para os profissionais que estão ali estudando. E hoje, não importa se você é programador, não importa se você é de negócios, do e-commerce, todos nós teremos que ter uma visão sobre isso. Esse vídeo que vocês estão vendo é de um pianista chamado Lang Lang. Esse pianista, aos 6 anos de idade, foi considerado o Mozart, o Beethoven da nossa era, e ele está tocando com a bailarina, um avatar, né? A senhorita Iva Manotoshi, ela é um avatar digital, e eles estão finalizando a 9ª Sinfonia de Schubert, que é a Sinfonia Inacabada de Schubert há 197 anos. Dito isso, aqui nós temos alguém de carne e osso. Esse japonês é um bailarino muito famoso no mundo inteiro, uma dança que passa de gerações para gerações, só que ele está tocando com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem toca o piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele certamente não sabe o algoritmo que faz tocar o piano, mas ele já entendeu que ele tem que harmonizar o seu movimento da sua dança com o dó sustenido da inteligência artificial. E dito isso, eu tenho que falar sobre algo que vai mudar o mundo. É a nova rota da seda. Um cinturão, uma estrada. A China colocando no mundo inteiro o 5G. Isso cria uma nova diplomacia, uma nova governança, e mais do que isso, eles baseados em empresas, que seria a tradução de morcego, Baidu, Alibaba e Tencent.
Tencinet. Mas por que eu falo isso? Porque nós, junto com a Local Web, temos que montar os nossos animaizinhos, que pode ser, né, uma arara, não sei, mas a gente precisa criar as nossas empresas para o mundo, e não só ficar vendo os chineses, porque eles já estão com a sua moeda criptografada, lançada pelo Banco Central, isso muda a economia. Eles estão usando o digital de outra maneira. Aqui, gamification, reconhecimento facial e QR Code para ensinar as pessoas na capital chinesa a colocarem o lixo de forma correta, né, dividindo entre lixos, né, papéis, enfim, resíduos líquidos, e eles dão prêmios para você. Então, o digital agora é physical. O physical nunca foi tão importante. Prédios despoluidores que estão despoluindo por 1 tonelada, né, $1 a tonelada do dióxido de carbono. E já são mais de 5 prédios. Lembra da curva de Kuznets? E aí, nesse conceito, o que eu pego aqui, uma frase da Revolução Francesa: em uma época de inovação, tudo o que não é novo é pernicioso. Palavras falam mais do que documentos. E aí, quem diria que essa frase era falada nas barricadas da Revolução Francesa em 1780? A pergunta para essa noite é: o que você está deixando de inovador para essa nova era? E aí, bem-vindos ao EA Economy, uma economia completamente diferente. Tem obstáculos, tem vantagens, e é como a chuva. Você pode até não gostar, mas ela vai acontecer realmente. O Physical, né, eu trabalho com leitores cerebrais. Aqui é um leitor que ela lê sonhos. Sonhos são perigosos, porque sonhos nós não controlamos, mas já temos leitores cerebrais para jogar games. E aí, agora, o próximo campo de trabalho é eu tentar controlar, né, colaborar com a Pepper através de tiaras que leem as nossas ondas cerebrais. Isso pode parecer perigoso, mas imagine para uma pessoa, né, que está com problemas de locomoção e agora vai fazer isso de uma forma muito mais popular. Sai a sobrevivência e entram as emoções. Aqui, um bar que te reconhece de forma facial, vê se você já tem 18 anos e te coloca na fila para você receber o drink. E, além disso, te oferece o drink que você mais gosta porque reconheceu que você veio outro dia. Aqui é uma loja de e-commerce que ela não tem mais desfiles. Todos os desfiles são digitais e você experimenta a roupa pelo avatar. Escovas de dentes com inteligência artificial e, quem diria, fraldinhas com todos os algoritmos para falar qual o momento de você trocar a fraldinha, se está com febre, se está agitado, se está dormindo. Então a e-economy já chegou. E aí, sobre o futuro do trabalho, eu sempre me pergunto, o trabalho vai acabar? De forma alguma. Esse é um robô que já tem vários no Brasil, ele é ligado para a medicina. Esse robô ele é operado por médicos que fizeram a sua faculdade de medicina, evidentemente, depois anos de especialização e depois tem que fazer milhares de horas treinando como se fossem pilotos de Fórmula 1. Por quê? Esse robô que tem aqui no Brasil, e estão chegando agora 2 em Manaus, de Manaus, esse médico pode operar alguém que está lá na Itália, que está lá no Japão, que está lá na Nigéria. E aí usando o que nós chamamos de operações intercontinentais. As máquinas vão ficar com a aprendizagem rápida. E o que sempre nós usamos de Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, ao contrário do que falávamos antes, agora ficam com seres humanos. Por quê? Compreensão, repertório cultural, imaginação, experiência, somos nós. As máquinas vão repetir. E aí nós vamos ter que ter uma nova forma de fazer liderança. E não apenas de liderar para a produtividade, de liderar para a inovação e criatividade. E criar ambientes que as ideias possam existir, porque é uma mudança como nunca visto. E aí eu fico com uma frase que eu vi na Imperial College, que é, lá, se você saber e não compartilhar, se você saber e não fazer, se você saber apenas por saber, pouco importa. A gente precisa agora compartilhar o nosso conhecimento e compartilhar o que está acontecendo. Porque na educação, antes, nós tínhamos processo de saber que o aluno foi bem, ou a aluna, só quando acabava o módulo. E agora, usando uma série de tecnologias, a gente consegue entender como está no meio do caminho tudo isso. Então, de cada um emprego que se fecha, criam-se 3 novos, só que são empregos completamente diferentes, que está tendo um descompasso sobre essa nova era de ensino. Aqui é um processo que eu faço parte como pesquisador. Essa professora está dando aula para pessoas do mundo inteiro, mas observe quantas pessoas trabalham atrás dela. Ou como aqui, essa equipe maravilhosa que está por trás, que vocês não veem. Então não é mais o professor solitário, são dezenas de pessoas trabalhando por trás. Lembra de um emprego, fecham-se 3? E aí você tem também que conversar sobre o trabalho. Pesquisas mundiais, várias, eu peguei a mediana, 13% apenas das pessoas estão engajadas no seu trabalho. Todas as outras estão, enfim,
vivendo de vários processos queria que o trabalho mudasse. Então a gente está falando de um momento que vai ter que repensar o trabalho. E aqui surgem novos trabalhos. Programador de IoT, construtor de redes neurais, terapeuta de empatia artificial, roboticista, que tem ali uma querida, né, a Júlia, que vocês devem seguir nas redes sociais, que ela é uma roboticista de 22 anos e aprendendo. Se der tempo, eu trago ela aqui para falar conosco. Todos os empregos, mas vai acabar os outros empregos? E aqui eu trago um desenhista, que ele tinha um desenho quando eu era criança, 30 anos atrás, que eu gostava muito, que era a Liga da Justiça. Passava na TV aberta, né, tinha a Super-Homem, a Mulher Maravilha, os Super Gêmeos Ativar. Só que ele hoje, aos 72 anos, não desenha mais a Liga da Justiça, mas ele desenha para 5G. E ele mostra que ser jovem hoje não tem nada a ver com a idade. Então, poucos trabalhos vão acabar, mas muitos vão ser ressignificados. E essas palavras aqui mexem completamente com a forma como a gente trabalha. Você não precisa programar nisso, não precisa entender isso a fundo, mas você precisa entender que isso vai impactar tudo. E só para ter uma ideia, cientistas de dados hoje é considerado o melhor emprego por 3 anos consecutivos no hemisfério norte, com salário altíssimo anual e numa nota que vai de 0 a 5, tirando a maior nota, que é 4.4. Então, desculpe que eu botei para frente ali. E aí, sobre negócios, né, se perguntou muito de e-commerce, quem estiver vendendo produto vai estar com problemas. Agora você quer que entregue valor e experiência. A nossa delivery direto é uma experiência diferente. É você não receber a comida toda ali torta, de uma forma diferente. As pessoas querem pagar por escola, uma mensalidade, ou por uma educação em qualquer lugar. Os nômades, como o Trípoli falou aqui. Você quer pagar por um carro ou por um transporte diferente? E aí, para a gente só colocar algumas pimentinhas, mudou a liderança. Agora ela tem que ser uma liderança inclusiva, multipolar, colaborativa, coloca a criatividade no centro e também a produtividade. E aí uma pesquisa que eu trouxe de Stanford, durante 15 anos, perguntava qual era o ponto que as pessoas mais desejavam nos líderes. E no começo era perfeição, saber para onde ia. Mas no mundo que são mais dúvidas do que resposta, nos últimos anos é honestidade e humildade. Honestidade e humildade de falar, eu não sei, vamos trabalhar aqui conjuntamente. Quando nós vimos aqui vários deles falando do fim da síndrome do super-herói e da super-heroína, de ser cara de pau e mandar e-mail para falar com o presidente mundial e tantos outros exemplos. E aí, meus amigos, tudo aquilo que nós tínhamos de administração do passado se foi. Agora são novas eras. Agora são novas ferramentas que você vai ter que aprender. E aí eu queria ir para um lado que vai ser muito interessante, que chama Globotics. O Globotics é os algoritmos de talentos, né, onde talvez no próximo encontro nosso, né, no próximo Digital Conference da Local Web, pode falar encontro, você vai ter os Globotics, que aqui é um circo que, em vez de usar animais, ele usa animais feitos de hologramas e inteligência artificial. Esse circo é russo e estava se apresentando na Semana do Circo em Mônaco, que é a mais importante do mundo. Mas quem opera os animais ficou lá na Rússia, numa cidade pequena. Vamos mais para frente? Na Imperial College eu vi um encontro que era mulheres da tecnologia. E as mulheres da tecnologia que não moravam na capital britânica foram levadas por holografia. E era perfeito ver como elas... Enfim, quem estava lá, o vídeo não mostra tanto, mas era perfeito ver como aquilo foi feito de uma forma... Parecia que você estava do lado da pessoa. Aqui um projeto das Forças Armadas Americanas, que pegou um militar que estava servindo nas montanhas do Paquistão e do Afeganistão e levou ele para a casa da sua netinha para ver o aniversário dela. Então, cada dia mais é esse mundo desmaterializado. E vem vindo coisas por aí, como o que nós chamamos de hiperrealidades, que foi apresentado no começo desse ano, que são as hiperrealidades usando aprendizagem cerebral, modelos cerebrais computacionais, que vão aprendendo com a inteligência artificial e parecem um ser humano. Será que é o nosso desemprego tecnológico? E aí, na China, eu fui conhecer a Sogou, que é uma empresa que faz tradução simultânea com inteligência artificial, e ele falou, o nosso grande desafio é colocar emoção na tradução. Ele me deu um ponto como aquele ali embaixo para eu colocar no meu ouvido, ele colocou outro ponto no ouvido dele, e durante 1h30 nós conversamos, ele em mandarim, eu em português do Brasil, sem nenhum tipo de interrupção. E aí, meus amigos, na minha opinião, a grande transformação do trabalho vai ser quando a gente tiver as interações naturais e transferir emoção para a tradução. E aí não vai importar na aldeia global o seu acento,
o que você fala, porque cada um vai falar do jeito que desejar e todo mundo vai se entender. Acabou o que nós chamamos da Torre de Babel. Então, bem-vindo a essa inteligência sintética. Pode ser robôs, pode ser esse avatar que faz companhia para as pessoas. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, que é o conceito de uma era da solidão também. E bem-vindos à obsolescência. Hoje as máquinas, hoje os processadores da Intel, né, estão melhores do que nós, seres humanos, como governo, finança, ciência, manufatura, mas mais do que isso. Isso é uma notícia fabulosa, porque vai nos libertar para as melhores coisas, que é o quê? Nós voltarmos a ser seres humanos. E nesse conceito, eu queria falar sobre as 6 dimensões, aonde aqui é um museu que, por acaso, ele faz com que você tenha várias percepções. Nesse caminho começam a surgir outras coisas. Um restaurante que ele começa, por último, de servir comida, mas antes ele mexe com o seu tato, com sua audição, e aí sai o Omnichannel e entra os contextos relevantes. Aqui é uma loja de roupas que ela até vende roupa, mas antes ela mexe digitalmente com as suas 4, 5 percepções. E aí experiência vai ser commodities. No final, vai ter que ser um espetáculo. Como está sendo o seu espetáculo com tudo isso? Então, meus amigos, em tempo de muita inovação, intuição, estratégia e criatividade, não deixe que as pessoas falem que a sua ideia é maluca, porque são as ideias mais malucas que estão mudando o mundo. E eu só queria colocar aqui um ponto sobre coisas que mudam radicalmente. Leitura de DNA. O que está acontecendo com leitura de DNA? Milhões de pessoas fazendo isso no mundo. E aí vem uma indústria de carros e fala assim, me mande o seu resultado dos seus 23 pares de cromossomos e eu vou montar um carro com a cor que você mais gosta. Porque você gostar de verde, amarelo, vermelho, laranja, tem a ver com a chama Biocolor. Vem uma outra empresa e fala assim, e são várias, mas o que está acontecendo, espero que nesses poucos minutos somos dinossauros apavorados, porque é tudo tão novo, novos mercados, novos modelos tecnológicos, nova humanidade, novo rompimento, mudou completamente tudo. E aí, nesse conceito, temos boas notícias, cuidado com a matemática moral, um campo de trabalho que fala que a gente não pode ser definido pelo nosso smartwatch, pelo nosso celular, a gente tem que ter sempre nosso pensamento de seres humanos, e aí a matemática moral é quando a gente é levado só pelas máquinas que sabem mais. Temos uma segunda pandemia muito urgente, que é a corrupção mundial, uma pandemia gigantesca, como esse caso desse médico, que eu falo no meu próximo livro, onde ele tinha uma vida honesta no Canadá, ele era um médico especializado em transplantes de órgãos, mas ele liderava, no seu país de origem, que era na Índia, em Nova Delhi, uma máfia que tirava órgãos de pessoas, e muitas vezes nem pagava, fazia tráfico de órgãos humanos. E aí o Canadá disse, nós não queremos você aqui, porque o mundo tem que ser para todos. Lembra da sociedade 5.0? Bem-vindo à vingança dos analógicos. Estamos chegando no final desse evento. Espero que um dia a gente possa se ver, e vamos se ver com certeza no nosso encontro real, provavelmente no ano que vem. Menos internet, mais Cabernet. Vi muita gente abrindo, enfim, tomando um café. Menos internet, mais café. Porque para você entender tudo isso, tem que às vezes se desconectar para ser humano. E aí nunca na história da humanidade, dos negócios, se falou dos 3 S's, que é ciência, sociedade e espiritualidade. Isso daí está sendo conversado em todos os pontos. Bem-vindos a um lugar onde a escola está fazendo uma releitura sobre as grandes escolas do passado, trazendo o que era melhor desse mundo atual, celtas, hindus, chineses e egípcios. Como disse um grande professor, 2 professores, não precisamos de revolução, precisamos de metamorfose, e o sussurro é o novo grito do século XXI, especialmente com as mídias sociais. Então, meus queridos amigos, queria agradecer imensamente pelo dia de hoje, pela oportunidade de ser aqui o apresentador e aprender mais do que compartilhar. E vamos valorizar mais as mulheres, precisamos de mulheres nessa inteligência artificial. E a primeira programadora há quase 200 anos, o primeiro programador foi uma mulher, a senhora Ada Lovelace. E quando ela acabou de fazer seu primeiro programa, que ela chamou de Poesia Matemática, ela disse, estou em encantador estado de confusão. E uma outra pessoa que estava ali, que escreveu sobre Dorian Gray, que falava muito sobre igualdade, disse, um mapa que não inclua a utopia não é digno de consulta. Nesse exato momento, posso assegurar, como um tecno-otimista, que existe um mundo fabuloso sendo construído,
e os utópicos, no final, vamos vencer sim, e esse mundo será de todos. Muito obrigado.